Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 12 de junho de 2025, nosso devocional está em Efésios, capítulo de número 5. Paulo vai tratar daquilo que eles eram e daquilo que eles são agora em Cristo Jesus. Cristo em Deus, Deus em Cristo, transforma a nossa vida. Ele fala para que ninguém nos engane com palavras vãs, mas que nós entendamos que somos servos do Senhor. No versículo 8 ele diz: "Noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz." Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Veja que Paulo está deixando claro aos irmãos que a vida cristã é na prática. O Evangelho ele vai atingir a nossa mente, o nosso coração e vai terminar na prática. Como eu li uma frase esses dias, que o Evangelho, ou a teologia, a gente pode dizer que o Evangelho também começa na mente, desce até o coração e termina com as mãos, ou seja, termina naquilo que nós fazemos no final das contas. Paulo vai chamar a atenção dos Efésios para que não comuniquem as suas obras ou com as obras infrutuosas das trevas, mas condenai essas obras infrutuosas. Nós, como cristãos, devemos fugir das obras infrutuosas. Paulo ele chega a dizer lá no versículo 3 que prostituição, impureza, avareza nem sejam nomeadas entre nós, como convém a santos, e assim precisamos ser. Por isso, no versículo 15, ele vai dizer: "Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus." Nós temos que entender que os dias são poucos os que faltam para qualquer um de nós. Assim que nascemos, já sabemos que estamos numa fila que vai chegar e culminar com a nossa morte, mas nós temos que entender que a nossa vida durante esse período que estamos aqui precisa ser para a glória e louvor do nome do nosso Deus, para que a eternidade seja uma realidade para nós. Por isso nós temos que andar prudentemente. E no versículo 18 ele vai começar a dizer como deve ser essa vida de prudência. Ele diz para nós não nos embriagarmos com vinho, aonde há contenda, mas nos enchermos do Espírito Santo. É interessante quando Paulo fala sobre isso, porque daqui para baixo, até o início do capítulo 6, ele vai dizer como são as pessoas cheias do Espírito Santo. Muitas vezes se acha que um cheio do Espírito Santo são aqueles que fazem mais milagres, aqueles que operam mais coisas extraordinárias, mas o que Paulo vai dizer para a gente aqui é que aquele que é cheio do Espírito Santo, primeiro, ele vai falar com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, ela vai estar sempre louvando ao Senhor. Salmos, hinos, cânticos espirituais, dos seus lábios só produzirão isso. Não há tempo nem para mais nada, simplesmente para louvar ao Senhor, engrandecer o nome dele, colocar o nome dele em primeiro lugar em todo tempo e em todo momento. Sei que há uma grande discussão sobre essa questão de músicas, louvores, hinos. Na verdade, existem muitos louvores que não são, na verdade, mas nós temos que entender que o Senhor nos chama a adorá-lo, a entoar louvores, cantar músicas a eles, cânticos espirituais devem fluir de nós durante todo o tempo e todo momento, adorando a ele, sem cessar. É assim que Deus nos chama. E ele vai dizer também no versículo 21 que nós temos que nos sujeitar uns aos outros em temor. E ele vai expandir essa ideia da sujeição. Veja que aqui nesse capítulo nós vamos falar sobre maridos e esposas, mas no capítulo 6, amanhã, a gente vai trazer o devocional do capítulo 6, vamos falar mais sobre submissão em relação a pais e filhos, em relação a senhores e servos. E é interessante vermos que todos esses são aqueles que estão relacionados como cheios do Espírito Santo. Ele vai dizer no 22, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Sei que em nossos dias falar das mulheres serem submissas, se sujeitarem aos maridos, as mulheres não gostam de ouvir esse tipo de coisa, mas entendamos que é o que a Bíblia diz e os princípios bíblicos eles não são mudados, independente do tempo em que esteja. As mulheres serem sujeitas ao marido, elas devem ser como ao Senhor. Entendamos que aqui é sempre essa ideia, daquilo que nós fazemos como obediência à Bíblia, que nós façamos como obediência ao Senhor, como se estivéssemos fazendo diretamente ao Senhor, para que isso não seja pesado e seja feito com alegria. Por outro lado, os maridos também têm uma incumbência muito pesada. Diz a palavra do João no versículo 25, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela.
Será que nós temos amado nossas mulheres? Vocês que são casados, nós somos casados, temos amado nossas mulheres como Cristo amou a igreja? Ele vai confirmar isso, vai dizer, ele vai insistir com isso no versículo 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Ele primeiro vai dizer, nós temos que amar como Cristo amou a igreja, ou seja, Cristo se entregou por nós. Nós somos a igreja, Cristo morreu por nós, entregou a vida por nós, deu seu sangue por nós. E nós temos amado dessa maneira. Depois ele vai dizer, temos que amar como amamos a nós mesmos, porque nós amamos o nosso próprio corpo, então temos que amar a nossa esposa, porque nós somos uma só carne por ela. Ele vai explicar isso no versículo 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E aí ele termina no versículo 31 e depois no 33. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse é um princípio desde o princípio. Essa foi uma instituição feita por Deus logo no início da criação. Os dois se tornam uma só carne, um se une ao outro, deixando a sua família anterior. Temos que entender que Deus, ele vai criando famílias, é o plano de Deus. Primeiro os pais criam os filhos até eles se casarem, uma nova família ser formada, e assim vai vivendo esse momento e vai crescendo assim ininterruptamente. Ele termina dizendo que ame a sua própria mulher, marido, ame como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido. Aqui está o primeiro princípio de submissão. Mulheres submissas ao marido, se a submissão ela é um reflexo do amor do homem à sua esposa, do amor do marido à sua mulher. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, ame seu marido, seja submissa a ele como a igreja é submissa a Cristo. E nós veremos uma família feliz, uma família cheia de Deus. Quando os princípios bíblicos são trazidos para dentro das nossas casas, pode ter certeza, somente a harmonia e a paz vai reinar. Vão ter momentos de luta, dificuldades, porque o inimigo de nossas almas, ele está ainda ao derredor, bramando como leão, como Pedro vai dizer, e nós vamos ver no capítulo de amanhã que ainda há uma grande batalha espiritual, onde as armaduras de Deus são necessárias. Mas entenda, os princípios bíblicos nos ajudam a viver em harmonia, buscando a Ele, só a glória dele vai invadir as nossas casas e nossas famílias. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.